Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez nós temos esse encontro marcado com você, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. É sempre um prazer trazer o Saúde em Evidência, que é o consultório na sua casa, trazendo dicas e orientações importantes na área da saúde. Já começo lembrando a você que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e também aqui na tela da TV Nova todo sábado ao meio-dia, além do canal N2 Educação toda quinta a partir das 8 horas da noite. Nossos apoios, conosco Líder Empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Hoje recebemos o Dr. Alessio Galindo. Ele é médico clínico, cardiologista, intensivista, sanitarista e também é professor da Faculdade de Medicina do Sertão aqui em Arco Verde. Dr. Alessio, mais uma vez aqui conosco, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui discutindo temas de relevância, da importância do que nós vamos discutir hoje. Eu gostaria de não estar discutindo mais esse tema, a gente discutia há um ano atrás, mas ele é cada vez mais presente nas nossas vidas. Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Pois é, doutor, como o senhor ressaltou, estamos aqui um ano depois falando ainda de Covid e infelizmente com os casos continuando aumentando, UTIs lotadas. Nós vamos acompanhar, doutor, pedir para que o senhor acompanhe comigo esse VT que nós preparamos para o nosso público, que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá? Após um ano de pandemia, chegamos a março de 2021 e o Brasil mais uma vez enfrenta o aumento do número de casos de Covid-19. A esperança sobre dias melhores e uma possível diminuição da doença com a chegada das vacinas logo se desfez. Variantes da enfermidade começaram a ser diagnosticadas. Ao menos 4 mutações preocupam os cientistas em todo o planeta e 2 delas já circulam pelo Brasil com alto poder de transmissibilidade, provocando a evolução mais rápida do infectado para os casos graves e elevando significativamente o número de óbitos. Nos últimos dias, o país bateu o recorde de mortes notificadas num só dia, desde o início da pandemia, e registra mais de 257 mil vítimas fatais do coronavírus. E novamente os leitos de UTI estão lotados de pacientes no estado mais grave da doença. O governo de Pernambuco suspendeu cirurgias eletivas em todas as unidades hospitalares do estado para destinar mais leitos para a Covid. Cancelou temporariamente as férias dos profissionais de saúde da rede estadual e, nas últimas semanas, emitiu decretos sucessivos de contingenciamento das atividades econômicas no comércio em todos os municípios com o objetivo de evitar aglomerações e conter os avanços da Covid. A implementação de medidas restritivas mais rigorosas permite apenas o funcionamento dos serviços considerados essenciais, situações que refletem os números cada dia mais alarmantes. O estado ultrapassou 300 mil casos confirmados de Covid-19 e 11 mil mortes pela doença. A vacinação continua em passos lentos devido a questões estruturais e políticas, e muitas pessoas, infelizmente, não fazem sua parte seguindo os protocolos de segurança, como a utilização das máscaras, por exemplo, e evitando aglomerações. O futuro sobre o fim da pandemia é incerto, e a única certeza é que ainda teremos que lidar com a Covid por um longo tempo. Bem, doutor, a gente viu aí nesse pequeno resumo que a gente preparou para o nosso público e também para que o senhor comentasse os vários fatores que fizeram com que a gente chegasse nesse momento novamente, né? Alta de casos, UTIs lotadas novamente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito do que foi visto aqui. Bem, Tiago, eu tenho uma visão um pouco crítica desde o início dessa pandemia nas medidas que foram adotadas. Primeiro, a falta de uniformidade, né? Apesar de nós termos um país continental, houve uma carência de uma coordenação central para que as medidas implementadas fossem uniformes em todo o país. Então não adianta. Hoje, com o mundo globalizado, você viu que esse vírus surgiu na China, em pouco tempo estava na Europa, a gente teve um delayzinho e pouco tempo chegou no Brasil. Então não adianta, com esse mundo globalizado, você pega e faz uma medida, às vezes até dentro do próprio estado, um estado como Pernambuco, uma cidade se comporta de um jeito, outra às vezes se comporta de outro. E isso foi para o Brasil todo. Então, as coisas tivessem sido mais rigorosas no início, sem determinadas aberturas, ou seja, demorou-se a fazer os lockdowns, distanciamentos sociais,
demorou a fazer isso, e quando se fizeram de forma, às vezes, que não for a forma mais correta. Ou seja, fez, mas não faz tudo, mas ali abre um pouco. Então, essa coisa ficou uma coisa cíclica. Eu tenho uma queda, você vê que teve uma queda no final do ano passado, no segundo semestre, do número de casos, porque funcionou as questões de distanciamento social, nós não tínhamos vacina ainda, mas funcionou essa questão de distanciamento social. Quando afrouxa, vai de novo. E a gente está falando de um vírus. Vírus, na verdade, é um ser que ele se comporta como um parasita obrigatório. Então, se o vírus ele não consegue entrar numa célula, ele não se replica. Ele não se replica. Então, se você se afasta, claro que a transmissibilidade vai diminuir, porque se ele não passou de um para outro, ele não vai se replicar. Ele precisa de uma célula para se replicar. Então foi isso que aconteceu. Volta, libera, aí você vê que o boom, 2, 3 semanas depois, começa de novo isso. Né? E isso favorece o aparecimento de formas mais virulentas, tanto que surgiram as variantes. Então, eu acho que a falta de uma coordenação central no enfrentamento da pandemia faz com que nós estejamos hoje, eu acho que na pior, apesar de em números absolutos, a gente tem menos casos e menos mortes que nos Estados Unidos, mas nós estamos ultrapassando o número diário de casos dos Estados Unidos. Mortes estamos distantes ainda, proporcionalmente ainda é menos, apesar que a população dele já mais de 300 milhões de habitantes, mas proporcionalmente é menos, mas nós estamos começando a ultrapassar. E meu medo é que isso perca esse controle e que nós sejamos campeões de uma coisa tão indesejável como isso. Eu estou pontuando algumas coisas que a gente viu aqui nesse vídeo também para o nosso público com relação a essa variante. O senhor tocou no assunto e há um ano atrás a gente estava aqui comentando e ainda muito incerto, né, doutor? Era tudo muito novo e não havia perspectivas corretas a respeito do que seria esse vírus. E um ano depois, mesmo com a chegada das vacinas, a gente está vendo aí que a perspectiva é de piora. O que é que o senhor tem visto nesse sentido e também sobre essas variantes que estão surgindo? Primeira coisa, surgimento de variante é outra coisa da importância da questão de distanciamento social, de proteção individual com o uso de máscara, de segurança que a gente vem batendo, né, batendo nessa tecla o ano todo. Por quê? Como é que surge uma variante? Mutação. E quando é que surge mutação? Quando se replica. E se replicar muito, vão surgir outras e outras variantes. Então, o vírus, se ele não estivesse se multiplicando, ou seja, se ele não estivesse sendo transmitido em massa, ele não vai sofrer mutação. Mas quanto mais ele transmite, é uma coisa. Um RNA, que é um ácido que faz parte esse vírus é o RNA, né? É um ácido que vai entrar na célula e vai entrar na célula e vai fazer com que a célula copie ele. Só que a célula vai se replicando e ela erra. Ela faz uma cópia, faz 2 cópias, faz 3 cópias, faz 4 cópias, aí faz 5 cópias, faz 1000 cópias e ela erra. Um momento ela erra. E na hora que ela erra, aquela cópia sofreu uma mutação. E se aquela mutação for benéfica ao vírus, o outro vírus desaparece e aquela começa a predominar. É a lei de Darwin. A seleção natural, né? Aquilo que é mais benéfico a uma espécie se torna aquela espécie preponderante. Então, o vírus faz isso. Então, por que aconteceu essas mutações que surgiram lá em Manaus? A coisa que foi mal feita, né? Lá em Manaus abriram tudo, não fecharam o comércio, parará, e começou. Né? Você veja que em 2021 morreram mais gente em janeiro do que o ano de 2020 todinho, lá em Manaus. Essa segunda onda foi devastadora. Devastadora. Então, como é que surge isso? Como eu estou dizendo, uma cópia genética errada por uma transmissibilidade alta. Você veja que o coeficiente de transmissibilidade ainda no Brasil ainda está acima de 1. Acima de 1. Quer dizer, a gente está numa pandemia descontrolada. A gente vem num caminho inverso do mundo. O mundo vem começando a cair e a controlar, e a gente vem só aumentando transmissibilidade, aumentando o número de mortos, aumentando o número de casos novos. Então, e isso chega aonde é que chega? O que é que a gente bateu sempre na tecla o ano todo? Não pode, claro, aí diz, não, mas a pessoa vai pegar de todo jeito.
As pessoas vão pegar de todo jeito, mas não pode todo mundo pegar ao mesmo tempo. Não pode todo mundo pegar ao mesmo tempo. As pessoas podiam pegar, mas não pode pegar ao mesmo tempo. Por que não pode pegar ao mesmo tempo? Apesar de 85% dos casos de coronavirose serem leves, ou muitas vezes não ter sintoma, mas tu pensa em termos de número absoluto, o que é 15% de casos mais graves que necessitam de uma internação hospitalar. Esse é o grande problema, né, doutor? O sistema hospitalar não aguenta e ele começou a dar sinal, aconteceu aquele problema de Manaus, e aquilo foi um aviso que se viu para o resto do país e a coisa não andou. Então começa a dar sinal. Os estados mais ricos agora estão sofrendo. Você pega o Rio Grande do Sul com 100% de UTI, Santa Catarina 100% de UTI, transferindo para outros estados. E ainda vem a questão do enfrentamento, né? Eu acho que saúde pública, epidemiologia, sanitarismo, tem que ser para especialista. Tem que ser para especialista. Eu vou dar só um exemplo, para não me prolongar nessa pergunta que você me fez. Manaus começou a surgir uma cepa nova, foi identificada uma cepa nova, e surgiu o caos de Manaus, falta oxigênio, gente morre, vala comum de cemitério. E o que foi que fizeram? Ao invés de levar hospital de campanha para Manaus, levar profissionais de saúde para Manaus, não, tiraram os doentes de Manaus com uma cepa nova e transferir para os outros estados. É claro que isso que alguém vai se infectar no hospital, que vai botar para um parente e parará. Não tem como. Era para ter sido o inverso, era para ter levado a Manaus e deixado Manaus numa quarentena. Não, leva os pacientes de Manaus para Recife, para Teresina, para Goiânia, para Brasília, para São Paulo. É claro que a cepa vai se disseminar dentro do país. Não tinha como. É um outro caminho. A gente viu também, doutor, a respeito dessa questão da variante, que, por conta disso, os casos graves eles se tornam mais rápidos, né? A evolução do vírus e da doença, dos sintomas, ela é mais rápida. Isso também foi determinante, né, doutor? Essa evolução rápida. Né? A gente ainda tem uma certa dúvida com relação a isso. Assim, essa variante é o quê? Ela adquiriu um potencial de transmissibilidade maior. Então, é aquela coisa que eu falei há pouco. Se eu transmito mais, eu tenho mais casos. Então, se eu tinha uma variante, aí eu tinha 100 casos, aí eu esperaria ali que eu teria 15 casos graves. E 5, 6 casos de UTI, desses casos mais graves. Aí se agora uma variante vem e tem um potencial por uma mutação que ela sofreu na proteína, lá, que é a proteína que se acopla no receptor para ela entrar na célula, ela está transmitindo mais, né? Parece ser mais transmissível, isso está provado. É caso que se eu tinha 100 casos, eu teria 15 casos graves, se eu tenho 500 casos, eu vou ter 75 casos graves. Né? E não é só nos grupos de risco, né? Não, e a gente tem visto isso também. Talvez por estar infectando mais jovem, porque muitos idosos ficaram ou isolamento, ou já tiveram a doença, tal. A gente tem visto que ela está se acometendo gente mais jovem e está aparecendo casos mais graves. Agora, eu não tenho elementos ainda para dizer. Eu sei que ela é mais transmissível, mas a gente não tem elemento para dizer que essa variante causa uma doença pior. Aí a gente ainda não está tendo esses elementos. Parece, né? Mas assim, a gente em ciência tem que ter certa, que às vezes é o acaso, né? Eu estou infectando mais jovem e a um outro jovem aparece doente. Então, às vezes uma observação pessoal não é boa, porque a minha observação pode estar enviesada. Um estudo que deve sair há pouco, né? Tem outros estudos aí mostrando algumas coisas que eu quero falar para você depois. Tem um estudo para ser publicado no Lancet, de uma pesquisadora de São Paulo, com uma pessoa, um cientista de fora, acho que do Reino Unido, muito importante sobre essa variante. Agora, que ela é mais transmissível, agora, se ela causa casos mais graves, ainda falta alguns elementos para a gente dizer. Talvez por ter mais gente adoecendo, a gente está vendo casos mais graves. Né? Pelo número de pessoas. Pelo número de pessoas acometidas. De todas as faixas etárias. Isso. Com relação a essas medidas que a gente viu, doutor, medidas que o governo do estado está tomando novamente, justamente por conta dessa lotação dos leitos de UTI, são válidas, doutor, essas medidas? Eu acho que sim, né? A gente ficou numa situação
Eu acho que quando você viu a primeira vez que eu vim aqui, eu falei o que é que acomete esses pacientes com Covid. Aí eu até falei assim, e está gravado e tal, que é na minha opinião, seria uma sepsis viral. E a gente tanto vê, na verdade, esses casos graves, parece isso. E outra coisa que a gente falou é que não tinha um medicamento específico para que a gente atuasse na doença. Eu tenho uma infecção, eu tenho um antibiótico. Né? Eu tenho infecção de garganta, eu estou com uma pneumonia, eu tomo um antibiótico, e isso aí vai mudar o curso da doença. Covid-19 a gente não tem. Não adianta a gente ficar atrás da droga. Claro, a pesquisa é interessante, mas coisas que foram feitas no início, até a gente fez, todo mundo fez. Porque você não tinha, aí você usou ivermectina, usou cloroquina, no início meio cético, mas usou azitromicina, e a gente sabe que com os estudos, eu acho que ciência é isso, a gente faz até que prove o contrário, que não vale a pena. Então, depois que vem um monte de estudo que mostra a você que não vale a pena, não tem por que você está fazendo. Então, o que é que sobrou? Sobrou as medidas que são proclamadas, não é por mim, não é por algum outro médico, é por todas as autoridades sanitárias do mundo. Né? Consenso. Não é possível que as autoridades sanitárias do mundo, todas, estejam erradas quanto a isso. Né? Eu não vejo como. Né? Todos os cientistas do mundo adotaram essas medidas como medida para conter essa pandemia. Então, distanciamento social. Sim, aí acontece o seguinte, se não tem, está aberto, eu sei que o prejuízo econômico é enorme, mas eu acho que o pior prejuízo econômico quem causa é o vírus, não é distanciamento social. Né? Não adianta estar tudo aberto e morrendo gente. Qual o prejuízo dessa mortandade? Se você for botar no papel, é muito mais que o prejuízo que o comércio, que a indústria vai receber. Então, não tem outra coisa a ser feita. A gente vê que os países que adotaram isso têm coisas, eu vi dados essa semana da Nova Zelândia. Tudo bem, a densidade demográfica da Nova Zelândia é lá embaixo. Isso. A Austrália também que tem uma densidade demográfica baixa, mas é um país imenso, mas com uma densidade demográfica baixa. Mas eu vi alguns países, tipo o Vietnã. Vietnã tem uma densidade demográfica alta. Né? Eu vi Cuba, assim, a quantidade de mortes é irrisória. Na Nova Zelândia teve assim, coisa de menos de 100 mortes. É uma coisa impressionante, mas teve um caso, eles fecharam tudo. Aí isola. Né? Isso não é uma coisa criada para Covid, isso é criado para vírus. O que é que a gente fazia quando tinha sarampo? Você tem um caso de sarampo numa rua, o que é que a gente fazia? Não é o que deixava as pessoas, mas pegava aquela rua, como tinha vacina, vacinava todo mundo que teve contato, ia atrás, e aquela rua todinha era vacinada. Então é chamado bloqueio vacinal. Um bairro, uma rua. Então, como a gente não tinha vacina, o que tinha que fazer é distanciar mesmo. E enquanto todo mundo não está vacinado, tem que distanciar mesmo. E torcer para que a vacina funcione também, quando tiver todo mundo vacinado, funcione bem contra as variantes que estão surgindo. Vamos falar mais sobre vacina daqui a pouco. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos,
todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço a sua companhia, a sua audiência nesse encontro que a gente tem toda semana, aos sábados, a partir do meio-dia, aqui na tela do canal 22.1. E eu lembro a você que você pode acompanhar também a reprise na quinta-feira no canal N2 Educação, a partir das 8 da noite. E fica disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Alessio Galindo, falando mais a respeito de Covid e, infelizmente, da alta nos casos em todo o país. Doutor, a gente vai acompanhar mais um vídeo, dessa vez é do secretário de Saúde de Arco Verde, Dr. Álvaro Neves, que nos enviou um vídeo para falar a respeito desse momento crítico mais uma vez. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. É um prazer estar aqui no Saúde em Evidência e falar sobre esse tema que eu acho muito importante, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo no nosso país. Estamos vivendo uma situação muito delicada porque nós temos uma nova cepa que tende a se multiplicar e isso tem causado muita preocupação para os cientistas, para a saúde e principalmente nesse momento no Brasil, onde se percebe um estrangulamento no número de leitos e de ocupações. Então esse é um momento, na verdade, dos governantes tomarem decisões muito assertivas para que a gente possa conter esse vírus, para que possamos, na verdade, sair desse momento delicado. E essas decisões são importantíssimas no combate, na prevenção e principalmente na manutenção da saúde das pessoas. Esse é o momento que precisamos nos preocupar e vislumbrar, certamente, um cenário ainda melhor. Então, essas medidas restritivas que têm sido adotadas por alguns governos, dentre eles o governo do estado de Pernambuco, são medidas muito assertivas porque elas visam, proteger o sistema de saúde, para que esse sistema de saúde tenha capacidade de atender as pessoas. É uma situação muito delicada decidir entre quem vai viver ou quem vai morrer. E isso acontece naqueles casos onde existe uma superlotação. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que, nesse momento, essas decisões, medidas restritivas, possam ser aplicadas, claro, com muito cuidado, com muito foco e visando também, obviamente, essa atenção com a economia, do país e de uma região. Mas são medidas importantíssimas para que as pessoas possam se prevenir e certamente o sistema de saúde possa atender da melhor forma possível os pacientes de Covid-19. É um momento delicado, ainda estamos em pandemia e precisamos nesse momento atentar para esses cuidados. Então eu volto a dizer, pode parecer clichê, mas eu volto a repetir: use máscaras, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento social, evite aglomerações. São medidas assim que vão nos ajudar. E quanto à vacina, não se esqueça, quando chegar o seu momento, a sua vez, tome a vacina. Vacina é vida, vacina vai ajudar a nos proteger contra esse vírus. Então a gente precisa ter consciência disso para que a gente possa sair da melhor forma possível dessa pandemia que nos assola já há um ano. Bastante pertinente, né, doutor? A fala do secretário de Saúde aqui de Arco Verde com relação a esse momento, o senhor já tinha frisado, ele também ressaltou essa questão da preocupação com o sistema público de saúde e a lotação desses leitos, né? A verdade é essa, né? Às vezes fica repetindo as coisas e as pessoas repetem, mas essa é a grande preocupação. Vejam só, nós temos um sistema de saúde do SUS que eu acho fantástico, apesar dos seus problemas, mas é o maior sistema público de saúde do mundo. Só quem faz vacina é SUS, só quem faz
programa de AIDS é SUS. Só quem faz vigilância epidemiológica e vigilância sanitária é SUS. Só quem faz transplante é SUS. Então, uma coisa que a gente tem que valorizar. Mas ele tem seus gargalos e a gente conta com várias outras doenças, né? A problemática do Covid veio se somar às outras doenças que já que eram preocupações do nosso sistema de saúde, que muitas vezes tinham casos represados que não eram atendidos a contento. Mas veio uma doença que tem essa magnitude que atingiu mais de 10 milhões de pessoas. Dessas 10 milhões de pessoas aí, mais de 1 milhão e tanto foram internadas. Já tem mais de 260 mil óbitos. Há 43 dias, você tem mais de 1.000 óbitos por dia. Né? Então, você imagina a demanda pelos leitos de hospitais que essa doença tem acarretado. Então, o sistema ele é finito. Ele não é um sistema infinito. Você veja que fizeram leito, desativaram o leito, agora estão correndo para reativar leitos, né? Porque a doença, talvez, é isso que eu estou dizendo desde o início. Eu acho que faltou uma coordenação única e um estudo e uma perspectiva. O Royal College de Londres vem alertando para isso desde o início, né? Eles têm algoritmos matemáticos fantásticos que eles estimam. Eles conseguem estimar como é que vai se comportar a pandemia, quantos. Eles bateram no Brasil assim, praticamente o que eles disseram aconteceu. E a gente não utilizou esses números, às vezes, para planejar. Tem que planejar e ver uma pandemia, como é que ela se comporta. E isso tinha muita gente. Dr. Nicoleles, que é do Consórcio do Nordeste, vem alertando. E tudo que se foi dito, eu acho que esse maço, ele é tenebroso. Então, a única coisa ainda, enquanto a vacina não chega, né? Enquanto a vacina não chega para todo mundo, vai ter que se manter esse distanciamento social. E eu acho de uma forma, às vezes, até mais dura. Custa o que custar, é o prejuízo econômico, eu sei que existe, mas o prejuízo também econômico também existe pela vida perdida, né? Que começa a atingir agora pessoas em plena capacidade produtiva. Está começando a atingir pessoas em faixas etárias mais jovens, em plena capacidade produtiva, as vidas sendo ceifadas, e a gente não sabe também o que é que o rastro de doença que esse Covid-19 vai deixar. A gente não tem a ideia. Eu tenho já visto algumas coisas, já tenho lido alguns trabalhos, e tenho visto com experiência própria em consultório, em emergência, algumas coisas que parece que sequelas ficarão. Então, pode ficar muita gente mutilada ainda. Além de ter perdido a vida, outros mutilados. Que exemplo você pode citar? Problemas pulmonares. A gente pega um paciente que teve Covid há 3, 4, 5 meses. Chega no hospital, que diz que está cansando aos esforços. Você faz uma tomografia, está 30%, 40% do pulmão acometido ainda. Será que isso vai criar uma fibrose e essa capacidade pulmonar vai perder-se? Ou seja, outra coisa, pacientes que curam o Covid e ficam com estado, já estão numa fase de convalescença e melhorou, saiu da UTI, vai para casa, tem um infarto, tem um AVC, tem uma embolia pulmonar. A gente tem visto muita coisa, né? Tem uma professora de São Paulo, uma neuropsicóloga, da USP, que ela tem, me foge o nome dela agora, ela está com um trabalho fantástico, que ela usa uma tabelazinha, um jogo de memória, ela tem um jogo, e ela usa, e ela está com um trabalho mostrando que mais de 50% das pessoas que se recuperaram do Covid estão com déficit cognitivo. Então, ela disse que tem uma pessoa que chega para ela: doutora, eu vendi minha moto, eu saí da UTI, não sei mais andar de moto. Eu vendi minha moto, não estou sabendo mais andar, não sabia mais andar. Então, vendi esquecimento e déficit cognitivo, de cognição, elaborar coisas simples. Então, será que isso vai perdurar? Né? Tem otorrino vendo aí que a perda do olfato está permanecendo durante muito tempo. Será que isso vai ficar como sequela? Então, a gente não sabe. Então, assim, enquanto a gente não tem vacina para todo mundo, né, que se a gente tivesse com o nosso PNI, com certeza a gente estava em primeiro lugar no mundo em vacinação, que a gente tem know-how de vacinação. Campanha de vacinação, quem sabe fazer é o Brasil. Né? Esses países aí fora não têm o conhecimento de logística de campanha de vacinação igual que a gente tem. O Brasil é referência, né? É um sistema aí de mais de 50 anos. Então, a gente tem campanha aí de vacinar milhões de pessoas num dia. Um dia de pólio, uma coisa, a gente vacina.
Então, assim, se a gente tivesse vacina à disposição, talvez com o passar mais do tempo a gente afrouxasse mais um pouquinho. Mas enquanto não tem isso, para não sufocar esse sistema de saúde, não quer dizer que vai ser a garantia que você nunca vai pegar a Covid. Agora, não pode adoecer todo mundo ao mesmo tempo. Ainda tem os casos de reinfecção, né, doutor? Que a gente tem visto também, né? Aí começa a surgir, né, essas variantes. Aí tem uma variante do Reino Unido, uma mutação. Tem uma variante da África do Sul com uma mutação. E tem uma variante que surgiu no Amazonas, de Manaus, que é a P1, com uma mutação que favoreceu a transmissibilidade. E o pior, não se sabe se a infecção por variantes anteriores, essa que veio da China, que veio da Itália, se a infecção contra essas variantes anteriores vai trazer proteção contra a infecção por essa outra variante. Já está provado, né, que várias pessoas estão se reinfectando por essa variante de Manaus. Aí eu falei antes, tem um trabalho para ser publicado, está para revisão dos pares, né, que todo trabalho sério tem que ser revisado por pares, onde uma pesquisadora lá de São Paulo, da Fiocruz também, com uma pessoa de fora, acho que é no Lancet que vai sair esse trabalho, se for aprovado, ela mostra que ela pegou a amostra dessa espécime com esse vírus, esse P1 de Manaus, essa variante de Manaus, e ela colocou soro de convalescente. O que é soro de convalescente? Ela pega o sangue, centrifuga, tem ali, aí tira a parte aquele dos glóbulos, fica o plasma, ela centrifuga, tira só o soro, fica só o soro. Ela pegou o soro de convalescente, que ali tem os anticorpos da pessoa que já adoeceu, e fez um estudo para neutralizar esse vírus, essa variante de Manaus. Ela tem 6 vezes menos capacidade de neutralizar esse vírus. Outra coisa que ela fez, pegou soro de pessoas que foram vacinadas há 5 meses pela Coronavac, já foram vacinadas há 5 meses com a Coronavac, e colocou nessa variante, não neutralizou. Então a gente pensa, será que as vacinas vão proteger contra essa variante? Há uma garantia que essa de Oxford diz que ele tem capacidade de modificar ela e ela proteger. Mas aí fica uma grande dúvida. E esse trabalho que vai ser publicado joga uma problemática muito grande. Por que eu digo isso? A Fiocruz fez um estudo, saiu essa semana, em 8 estados brasileiros. 8 estados brasileiros. Desses 8, só 2 estados tinha menos de 50% do vírus que não fosse as variantes. Quer dizer, o vírus que está circulando agora nos estados são as variantes, tanto a de Manaus como a variante inglesa. Tá? Então, os 2 estados que não tinha, desses 8, que não tinha 50% dessas variantes, eram Alagoas e Minas Gerais. Pernambuco tinha 50,8% de vírus das pessoas infectadas com as variantes. Então, aí vem uma problemática, né? Será que essa vacina vai proteger contra as variantes? Vamos esperar. Deus queira que sim, né? Deus queira que sim, porque senão a coisa se prolonga muito. Essas variantes, doutor, que o senhor tem falado, elas são detectadas nos exames que são feitos no SUAB e também no de sangue. Como é que é feita a detecção dessas variantes? Esse é um dos grandes problemas que o mundo está irritado com o Brasil. O Brasil, apesar de ter falhado várias vezes ao longo da pandemia, questão do distanciamento social, dos lockdowns, nós falhamos na vacina, né, porque a vacina começou a ser falada em julho, então nós éramos para ter comprado essas vacinas e garantido nossas doses, não depois de agora, estar comprando agora e fazendo negócio agora, talvez a gente consiga vacina lá para o final do meio do ano ou final do ano. Mas como é que é detectado? Tem que fazer um sequenciamento genético, não é isso, não é só fazer o SUAB, ele vai identificar o corona, mas não vai dizer que tipo é. Então, tinha que ter agora uma vigilância genética para ver o que está preponderando e a gente não está fazendo isso. Não está fazendo isso. Mais uma vez, uma coisa que a gente não está fazendo. E para monitorar os dados, é complicado, né? Complicado. Sem essas informações, doutor? Aí os estudos, você sabe que estudo, ele pega a amostra populacional. Ele não pode fazer um inquérito, que aí é inviável do ponto de vista econômico. Mas a nível do Ministério da Saúde, ele pode trabalhar para ver e tentar identificar, porque nada impede que já tenham surgido novas variantes por aí.
Se eu não estou monitorando geneticamente, eu estou com a transmissibilidade alta e as mutações ocorrem a partir dessa transmissibilidade. Quanto mais se divide, mais mutação pode acontecer, nada impede que eu já tenha outra variante, uma variante de Pernambuco, uma variante de Alagoas, não sei. A gente não sabe porque a gente não está fazendo isso. A gente não está fazendo vigilância genética de genoma de vírus. E como o senhor já frisou, as vacinas que já existem no mercado não têm eficácia contra algumas dessas variantes, né? Parece, né? Eu não posso afirmar. Esse estudo dessa professora é um estudo bem feito, eu acho que vai ser publicado. Pelo menos esses pacientes que faziam 5 meses que tinham tomado a vacina, me parece a Coronavac, ela não teve uma eficiência adequada para neutralizar, vamos falar também in vitro, né? Ali o teste é in vitro, a espécie P1, né? do vírus, que é a espécie que surgiu aqui no Brasil e que o mundo todo está com medo dela, né? Vou fazer mais um rápido intervalo, doutor. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Esse encontro marcado que a gente tem todo sábado aqui na tela da TV Nova ao meio-dia. E eu lembro para você assistir também a reprise na quinta-feira no canal N2 a partir das 8 horas da noite e a hora que quiser nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Agora a gente acompanha o vídeo do Dr. Pedro Gabriel, ele é psicanalista e sempre participa com a gente, trazendo palavras a respeito desse momento psicológico que a gente está enfrentando. Vou convidar o doutor Alessio para acompanhar com a gente esse vídeo e você também vai acompanhar, claro. Vamos lá? Olá, Tiago. Olá, você que nos assiste pela TV LW e pela TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, o filósofo Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão muito célebre da virada do século XVIII para o século XIX, disse, no alto de sua sabedoria, que a existência humana ela se desenvolve de maneira pendular. Como vocês sabem, um pêndulo é um movimento flexível baseado em um ponto de equilíbrio. E nesse pêndulo, que marcaria o desenho de toda a história humana, de qualquer uma das nossas existências, esse pêndulo ele oscila entre o tédio e o sofrimento. Diz o filósofo que não há vida humana que não passe, que não atravesse, que não circunde, que não se desenhe por meio de algum sofrimento e de algum tédio. Friedrich Nietzsche, o filósofo também alemão do século XIX,
discípulo do Schopenhauer, completa o seu mestre dizendo o seguinte, que nesse equilíbrio entre tédio e sofrimento, o ser humano prefere querer o nada a nada querer. Tiago, o que é que significa tanta filosofia? Significa que muito do nada que nos circula e que aparece na forma daquele sinal que Freud chamou de angústia, é desejado por nós como tentativa de dar conta ou produzir uma alternativa pendular ao tédio. O sofrimento é a alternativa, para muitas pessoas, ao tédio, e há que se construir alternativas mais saudáveis. Alternativas que passem pela palavra como grande alternativa ao tédio e ao sofrimento. A palavra direcionada a alguém querido e direcionada também a um profissional que pode nos ajudar nesse momento de tanta escuridão. A Unimed Recife, ela divulgou hoje cedo dados de uma pesquisa, de uma projeção, na verdade, que supõe que o pico do vírus ele acontecerá entre 6 e 20 de abril. Se isso for correto, a maioria das pessoas se contaminarão de hoje até a próxima quarta-feira, razão pela qual devemos redobrar os nossos esforços, a nossa contenção social. E você que nos assiste, se a sua saída de casa ela não é extremamente necessária, se nenhuma vida depende de sua saída, tente se resguardar, proteger a você próprio e a quem você ama, mantendo-se isolado das demais pessoas, para a gente tentar diminuir um pouco o pico desse mal que ainda nos assola e que já tem data para terminar. Não há mal que dure para sempre, e certamente essa tempestade haverá de passar bem antes do que se imagina. Então, você que nos assiste, que você possa tomar os seus cuidados, se resguardar, ficar em casa, mas que a sua estadia na solidão mais íntima, ela não seja essa estadia pendular que oscila entre solidão e tédio, que não seja esse querer o nada, senão querer reencontrar na solidão, no silêncio, na proximidade com as pessoas que te cercam e que nem sempre você tem tempo de olhar nos olhos, de conversar, de conviver, que seja um momento de reencontro com essas pessoas e com esse caldo de ternura que pode ser nutrido e pode ser obtido das relações. E como é que se enfrenta esse período, Tiago, de tanta incerteza, de tantos escuros? O meu querido Guimarães Rosa já nos ensina, lá no Grande Sertão Veredas, esse livro que talvez seja a coisa mais bela já escrita em língua portuguesa, ele nos ensina que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta, mas depois ela esfria, ela aperta, mas depois ela afrouxa, sossega e depois desinquieta novamente. E o que ela quer da gente, Tiago, o que a vida quer de nós é coragem. O que Deus quer, diz o Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, pela boca do Riobaldo, o que Deus quer é que a gente seja alegre no meio de alegrias e ainda mais alegre no meio de tristezas. Te passo a palavra, Tiago, e para as pessoas que nos assistem, passo essa mensagem de paciência e de esperança. O correr da vida embrulha tudo, mas a alegria haverá de voltar, como o sol que insiste em voltar a nascer, como a primavera que insiste em voltar a trazer sabores, odores e perfumes. Uma primavera nos aguarda lá na frente, gente. Tenhamos somente um pouquinho mais de paciência. Um grande abraço. Abraço para o senhor também, doutor Pedro. Sempre importantíssima a sua participação aqui conosco. Sempre fundamental e sempre de muita relevância as suas palavras. Doutor Alessio, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessas palavras maravilhosas do doutor Pedro. Palavras muito profundas, né? Ele, na verdade, verdadeiramente é um poeta, né? Fala palavras que tocam, né? Que tocam com a alma, e a vida é isso mesmo que ele falou, né? A vida se constrói de sofrimento e de aprendizado dioturnamente, né? A gente aprende a cada dia. Então, essa pandemia, ela vem nos ensinando muito, desde de convívio social, desde de condutas, de atenção na saúde. Então, essa pandemia, ela vai colocar a gente, né? Eu espero, apesar do sofrimento, né? Desse sofrimento que a gente vem passando, mas eu espero que ela nos coloque a gente, depois disso, num patamar diferente, né? Um patamar de mais responsabilidade social, de mais solidariedade, né? As pessoas que a gente tem que ter na gente
essa questão de responsabilidade social. A gente vive em uma sociedade e a gente é responsável pelos outros. Então, nossos comportamentos, eles influenciam as pessoas e eles podem ser determinantes para a vida das pessoas também. Então, cada um é responsável, né, por um pedacinho dessa comunidade que a gente vive, desse meio da sociedade. Então, essa pandemia é triste, né, mas eu acho que depois das tempestades, a gente pode sim e deve colher a bonança mesmo, a bonança depois da tempestade. Falando também sobre esse sofrimento destacado, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito das UTIs. O senhor lida diretamente com a UTI, intensivista aqui do Hospital Memorial Arco Verde. Queria que o senhor ressaltasse um pouco desses problemas enfrentados na UTI, lidar com o paciente na luta, né, contra a vida, na vida e contra a morte, diariamente, né, doutor? A gente está vendo... A UTI ocupada, ela reflete o número, mas muitas vezes a gente não vê a família por trás disso, né? O sofrimento dos familiares, dos parentes que estão por perto. É terrível, né, doutor? Foi uma coisa assim, nova, completamente diferente do que a gente estava acostumado, né? As UTIs, cada vez elas trabalham mais pela humanização. O que é isso? Então, já tem UTI em grandes hospitais que elas colocam apartamento dentro das UTIs, onde a família pode ficar com aquele paciente que está em terapia intensiva. Então, tem grandes UTIs por aí que isso é comum, né? Mas tem outras UTIs, quando a gente não consegue isso, que a gente aumenta o número de visita, ou a gente aumenta o tempo da visita, né? Nós tínhamos aqui um UTI com uma visita, 2 visitas ao dia, depois a gente preferiu fazer uma visita à tarde, mas com 1h30 de visita, né? Chega a dar para alguns familiares. Então, isso é completamente diferente no Covid. A pessoa, quando vai para a UTI, ela se separa, né? Ela se separa e as pessoas aprenderam a conhecer também a doença. Ela sabe que ir para a UTI já é um risco muito grande de morrer, né? Não que a UTI é um lugar que as pessoas vão para morrer, mas é porque se está indo para a UTI, ela já bota na cabeça que tem uma doença muito mais grave. E a gente viu que de cada 3 pacientes entubados no Brasil, 2 morrem, né? 66% mais ou menos, morrem dos pacientes entubados. Isso em UTIs brasileiras, tem variações regionais, mas dessa forma. Então, já é um paciente completamente diferente, né? Completamente diferente. Quando o paciente não está assim, entubado ou sedado, a gente permite que o paciente possa se comunicar por telefone, por videochamada com os familiares, mas é uma coisa que carrega um estresse muito grande, né? Eu me afastei de uma UTI maior, hoje estou só na do Memorial Arco Verde, mas é um sofrimento muito grande e a gente vê na angústia, né? Porque os familiares ligam para a gente, eles não têm uma conversa presencial, até porque os hospitais restringem as visitas para não ter aglomeração em hospital, para evitar essa transmissão, e então eles falam por telefone, né? E a gente vê da tristeza à alegria, né? A alegria quando a gente, seu esposo saiu do ventilador, eu estubei ele hoje, então a pessoa chora do outro lado. E tudo isso, para quem vive a medicina, a gente sofre muito também, né? Então tem muito médico aí com síndrome de burnout, que é aquele estresse, o cara que já não aguenta mais, quem está nesses grandes hospitais já não aguenta mais, né? Esses hospitais mais de referência que tem dezenas, centenas de leitos de Covid, e você só faz isso 24 horas por dia. Então tem muita gente aí que sofre, se afasta de família e carrega uma questão emocional muito grande, né? Eu acho que a gente vai ter que evoluir e crescer depois dessa pandemia. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar. A gente tem que crescer pessoalmente, profissionalmente, humanamente, solidariamente depois dessa pandemia. E com um ensinamento muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Você entra numa doença
que no início a gente não sabia de nada. O que é isso? Não, tem um vírus ali, eita, esse vírus faz isso, eita, e esse vírus está dando uma síndrome respiratória, e está entubando, e está morrendo, e você não sabia de nada. Então você começa com aquelas coisas milagrosas, né? Todo mundo procura uma saída, e os médicos também procuram. Aí eu vou usar isso, eu vou usar isso, eu vou usar isso, eu vou usar isso, e sendo derrotado, você não aguenta, né? Você está num plantão e morrer 3 pessoas num plantão, né? E isso você chega a se arrasa, é uma carga emocional que você chega em casa acabado, como que você levou uma surra mesmo. Você se sente derrotado. Eu estudei, eu trabalhei, me aperfeiçoei e eu estou perdendo, né? Porque a gente luta pela vida mesmo. A vida é o bem mais importante do médico que exerce sua profissão com amor, então a vida é o bem mais importante. A gente viu também no vídeo inicial que o governo do estado tomou medidas para que os profissionais de saúde não tirem férias agora, justamente por conta dessa demanda, né, doutor? Porque, veja só, o maior problema do Covid também é que dos internados, uma grande parcela vai parar na UTI. Tá? Os que não são internados, não. Aí você pode ser atendido numa unidade básica, você pode ser atendido numa policlínica e ser orientado e tal, e ser acompanhado. Mas quem, mas quem se... E às vezes não precisa nem ser internado. Vamos dizer, 85% não ser internado. Outros podem ser internados num hospital secundário que não tem UTI, né? Vai fazer um acompanhamento em enfermaria. Mas aqueles graves, eles vão acabar na UTI. E como o número de casos é enorme, cada vez tem mais casos, então a quantidade de gente demandando leite de UTI é muito grande. E o que é que acontece? Não tem profissional de UTI formado para isso. Esse é um outro problema, né? É uma especialidade que muitas vezes as pessoas vão lá e fazem um bico, né? Então, começa também a ter uma demanda muito grande de paciente e de vagas de UTI, e não tem um profissional treinado para isso. Então, começa a colocar-se, às vezes, muitas pessoas recém-formadas, que não têm uma experiência. Então, o governo, eu concordo, o governo não pode abrir mão daqueles que estão lá no sistema, que já estão alocados no sistema com férias nesse momento. Eu sei que o profissional queria tirar férias, né? Quer descansar, quer ficar em casa, mas, infelizmente, eu acho que é uma medida acertada por parte do governo. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados, com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar.
Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez. Lembro para você os nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Lembro que você pode assistir a hora que quiser nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Na TV Nova, todo sábado ao meio-dia e no canal N2, às quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Doutor Alessio, eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito do seu lado pessoal. O senhor tem lidado desde o começo, lidando com as UTIs, trabalhando, mas o senhor tem a sua família também, tem seu pai, idoso. A expectativa do senhor com relação à vacinação e como é que as pessoas sigam as orientações, né? Sigam as recomendações e, de fato, obedeçam às restrições, fiquem em casa, usem a máscara e higienizem as mãos, porque a gente vê que depois de um ano muita gente deixou de fazer tudo isso. Né? Como o doutor Álvaro, secretário de saúde do município, falou, parece um clichê, você repetiu agora, né? A gente fica pedindo isso, né? Use máscara, higienize as mãos, mantenha distanciamento social, mas é o que nós temos. É o que nós temos, né? Nós não temos um medicamento eficaz, nunca tivemos, né? Até utilizamos, como eu já frisei aqui, com muita dúvida, sendo muito cético, né? Ciência é isso, é uma dúvida que cria uma hipótese, mas depois que essa hipótese não é confirmada, a gente quando vai fazer uma pesquisa clínica, a gente tem que confirmar a hipótese nula, ou seja, eu tenho que provar que aquilo é melhor do que nada. E quando não se prova, a gente tem que ter o discernimento de parar de fazer aquilo, porque não está trazendo bem, e não está trazendo bem, né? E se não está trazendo bem, a primeira coisa que a gente tem como princípio é não causar mal. Então, se eu uso uma coisa que não traz bem e pode causar mal, eu tenho que parar de usar aquilo, e a gente tem que evoluir. Ciência é isso, né? A gente testa e vai evoluindo. Então, o que sobrou para a gente é distanciamento social e vacina, né? Então, a vacina, aí as pessoas começam a ter um pensamento, às vezes, meio errado de vacina. Tipo, essa vacina só tem uma eficácia de 50%. Mas o que é determinante em vacina é cobertura, não é eficácia. Tá? Se eu consigo imunizar minha população toda com uma vacina que tem uma eficácia aí entre 50% a 60%, dependeu. Essa Coronavac em alguns lugares teve mais. A Turquia agora mostrou que tinha 83%. Né? Aqui ficou 50 e poucos por cento. Então, se eu tenho isso, eu vacino todo mundo, eu acabo com a circulação do vírus. Né? Principalmente porque eu vou deixar de ter os casos mais graves, que a gente sabe que os casos mais graves carregam uma carga viral muito maior e são muito mais transmissíveis. Isso, quase 100% para os casos graves. Então, o importante, enquanto a gente não tem vacina, a gente continua repetindo esse clichê. Eu acho que as pessoas estão chateadas. E não é fácil para ninguém, né, ficar dentro de casa. Você falou, meu pai tomou a vacina, disse, eu vou para a rua. Eu digo, não, papai, tem 12 semanas para tomar a segunda dose, faz um ano que o senhor está dentro de casa e o senhor não pode sair não, ainda não. Então, o senhor espere para tomar a segunda dose, que aí depois da segunda dose, esperando mais uns diazinhos, o senhor vai estar podendo sair, mas também ainda mantendo os procedimentos de cuidados, que a gente ainda tem muita coisa, né? Eu espero que essa muita coisa não dê em nada, né? Que isso que a gente tenha medo dessas variantes, não, que a vacina consiga imunizar a gente contra essas variantes e esses medos da gente se dissipem, mas enquanto a gente não prova isso, a gente tem que manter a cautela. Doutor, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez conosco, foi muito bom, muito esclarecedor. O espaço é seu, as suas considerações finais. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, a gente já veio outras vezes aqui, dizer da satisfação de poder estar levando para as pessoas aquilo que a gente tem de conhecimento, que a gente trabalha, que a gente aprende, a gente podendo estar levando um pouquinho para as pessoas, e isso faz parte, eu acho, de um comprometimento social que a gente deve ter também na profissão. E dizer, minha gente, que vamos ter mais um pouco de paciência, né? Como o nosso amigo doutor Pedro falou, né? Não há nada de ruim que não se acabe. Isso vai se acabar. A gente já passou um ano,
né? Eu acredito que, mesmo com os atrasos, a gente vai perder mais algumas vidas, né? Temo por perder muitas vidas ainda, mas que a gente consiga vacinar a nossa população e que a vida vá voltando ao normal. Se não ao normal, né, aquele ponto que a gente faz, né, num sistema para manter em equilíbrio, se não volta ao normal, que volte a um novo normal. Mas que a gente para que a gente possa nos confraternizar novamente, abraçar as pessoas e viver como a gente viveu, nem que seja de um modo um pouco diferente. Mas é isso, eu acho que enquanto a gente não tiver essa vacina com a cobertura aí atingindo mais de 70% da população, a gente tem que insistir com essas coisas que a gente repete desde o início, né? Proteção individual, distanciamento social, né? Fique em casa se não tiver a obrigação de sair, né? Se a vida não exigir que saia, fique em casa e vamos nos proteger e proteger a quem a gente ama. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor. Agradeço o carinho da sua audiência, agradeço também a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Marciano. Para você, um excelente restante de semana. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau, tchau.